Álvaro, obrigada por gravar conosco. A Tecnabler é uma empresa especializada em observabilidade. O que uma empresa nessa área está fazendo aqui numa feira de provedores de internet? Eu é que te agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema. É uma empresa de observabilidade numa feira como essa tem uma importância muito grande. E a importância é que as operadoras, elas têm a necessidade de ter a visibilidade do serviço que elas estão entregando nos dias de hoje. Porque os dias de hoje ela tem que olhar a experiência do usuário e ela tem que ter uma conversa inteligente com os seus clientes com relação ao serviço que ela entrega. Então, se ela não consegue enxergar o que ela hoje entrega, ela não tem essa visibilidade, ela não consegue garantir a performance. Então, hoje, a nossa grande meta é trazer tecnologias integradas, associadas a serviços que possam entregar, né, para as operadoras o fato, soluções que ela passa a enxergar como que está o seu tráfego, como que está a sua performance interna, como que está a performance das diversas conexões, a performance dos sistemas e equipamentos que estão na rede e como está a performance do próprio serviço que ela entrega. Para que o cliente possa, o usuário final, possa medir como está a performance dele, a operadora ela pode entregar para esse cliente um portal de usuário totalmente white label, de forma que o usuário vai poder enxergar o que ele está fazendo, o serviço que ele está recebendo. Então, isso traz uma capacidade de gestão, né, para um nível muito superior, aonde eu consigo entender a minha infraestrutura, eu consigo entender a qualidade do meu serviço, aonde que eu posso melhorar e, principalmente, a partir daí, passar a ter planos de como vender serviços de valor adicionado, serviços que vão resolver os problemas do meu cliente. Estes são temas com os quais as grandes empresas, as operadoras e grandes corporações estão mais habituadas, principalmente aquelas que já migraram para o ambiente de computação em nuvem, né? E agora você vem com uma oferta mais disruptiva para que os provedores também consigam oferecer esse serviço, serviço de valor adicionado, e aí chegar no pequeno e até no médio e até no pequeno consumidor, né? No pequeno empresário. Esse é um diferencial que aumentaria a rentabilidade desse provedor, ou seja, ele deixa de vender apenas conexão de banda larga e passa a ofertar um serviço de maior requinte? Exatamente, esse é o objetivo, e isso é um fato. Então, hoje nós temos diversas operadoras que fornecem banda larga e elas estão inseridas dentro de um contexto de mercado onde a concorrência é muito grande. As operadoras grandes, por sua vez, né, hoje estão também tentando participar no mercado das operadoras menores. E isso traz um grau de dificuldade ainda maior. Então, no nosso ponto de vista, é extremamente importante que a operadora, independente do seu tamanho, da sua região, ela tenha ferramentas, ela tenha um nível de sofisticação para que ela possa implementar serviços de valor adicionados. E esse é, de fato, uma, uma necessidade do mercado, uma necessidade do cliente de atender melhor o cliente e, do nosso ponto de vista, também as operadoras pequenas, de médio porte, né, elas podem se equipar muito mais rapidamente, com muito mais flexibilidade para poder competir no mercado e não ficar somente associado na pressão, de preços do banda larga e também ficar nessa pressão das consolidações
da consolidação, né, dessas operadoras. Quer dizer, o que eu faço? Né, eu quero ser vendida, né, como que eu vou competir no mercado? E a receita para competir no mercado é atender melhor o cliente. O cliente é quem manda. O cliente é que vai dizer, eu preciso de cibersegurança, eu preciso de nuvem, serviços na nuvem que são mais competitivos, eu preciso de observabilidade. Então, é isso que, essa é uma grande diferença e que nós entendemos que os empresários, as operadoras, elas já estão caminhando, né? E no nosso caso, da Tecnabler, a gente não oferece uma única tecnologia. Então, nós temos sócios tecnológicos que participam com a gente num approach de revenue share, onde a gente tem tecnologias para diversos níveis, como de observabilidade avançada, cibersegurança, que estão integradas a nível de serviço e que o operador também ele vai poder dispor de toda essa integração. Porque um outro ponto que existe é que quando você fala tem que colocar serviços de valor agregado, né, adicionado, né? Não é algo simples, né? A operadora tem que ir atrás, entender a tecnologia, saber como integra profissionais qualificados, né, dentro desse sistema. E aí é onde a gente entra, porque esse é o nosso know-how, esse é o nosso mundo. É tirar das costas dessas operadoras o ônus de ter que fazer tudo isso. Hoje está disponível. Nós somos uma empresa certificada como MSSP, que é o Multi-Security Service Provider. E dentro desse contexto de integrações, a gente traz a solução pronta. Bacana. E Álvaro, você mencionou um tema de cibersegurança que é possível a gente entender que nessa área a operadora ela pode ser tanto provedor de serviço quanto consumidor, ou seja, para monitorar a sua própria rede. E aí você tem uma solução anti-DDoS também. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais essa solução. A solução de anti-DDoS que nós temos hoje, ela foi estudada e ela foi desenhada em função da solicitação dos nossos clientes. Os nossos clientes nos trouxeram uma necessidade de ter uma tecnologia que seja eficiente, que seja confiável e que ela possa acompanhar a evolução do problema, que seja uma tecnologia à prova de futuro, né? E nós, no mercado, investigamos diversas tecnologias, trouxemos uma tecnologia para atender o mercado de operadoras, e nessa tecnologia, que é extremamente sofisticada, nós inovamos com relação ao modelo de negócio. Não quer dizer, se o operador ele quer ter uma tecnologia desse porte comprando o CAPEX, ele compra a solução. Mas nós também oferecemos essa tecnologia as a services e por utilização de banda, né, por consumo. Então, a operadora, o nosso cliente potencial que chega em nós, ela pode ter essa tecnologia, ela pode ter essa proteção, considerando o que ela vai utilizar. E ela passa, então, a ter um acompanhamento, né? Quer dizer, se o operador sofreu um ataque acima da capacidade que ela contratou, nós, dentro do nosso Scrubbing Center, fazemos toda a limpeza do tráfego e depois orientamos o nosso cliente a aumentar a capacidade, né? Um ponto importante aqui, muitas operadoras hoje, o Brasil já está bastante consciente com relação aos ataques, principalmente de DDoS, que é o ataque por negação de serviço. Mas muitas operadoras ainda estão num estágio não tão maduro. Então, essas operadoras que não estão num estágio tão maduro vão passar a utilizar serviço de observabilidade, e a observabilidade vai dizer de onde vem o ataque.
As operadoras que estão mais maduras já têm a consciência ou até já experimentaram ter a sua rede toda sem serviço. Então, essas operadoras é que vão demandar o tipo de solução. Então, nós procuramos, dentro desse mercado, a gente procurou ter flexibilidade. Então, hoje nós temos centros de limpeza de tráfego espalhados pelo Brasil, aonde o cliente pode se conectar a eles. Nós temos centro de limpeza de tráfego que pode ser dedicado dentro do próprio cliente. E nós temos também centro de limpeza de tráfego na nuvem. Tudo com a mesma tecnologia. Então, o cliente, ao longo da trajetória dele, ao longo da origem do ataque, do que ele está recebendo, né, ele vai utilizar, ele vai lançar mão de alguma dessas arquiteturas para poder fazer a limpeza do tráfego dele. Então, hoje, a gente pode falar que a gente garante a continuidade do tráfego dos nossos clientes. E quando fala em tecnologia sofisticada, né, porque a tecnologia é sofisticada, para que isso seja feito, para que esses ataques sejam mitigados, né, são tecnologias que exigem profissionais de muita experiência, que hoje é o nosso grupo, o nosso SOC é formado de profissionais de muita experiência, que conseguem entender esses ataques e, num dado momento, ele possa desenhar um script, desenhar uma vacina e incorporar já isso dentro do software para que o software passe a mitigar os ataques novos, porque os hackers ficam em somente um ataque. Mas eu diria que um grande valor que a gente traz é o fato de ter um modelo as a services modularizado por capacidade. Então, se o cliente chega e fala qual a capacidade, a gente atende, né? Com isso, imagina-se que hoje os nossos clientes podem ser clientes pequenos que estão sofrendo com isso, clientes médios e grandes da mesma forma, né? São soluções que elas acompanham o crescimento do cliente. Ele vai utilizar de acordo com a necessidade dele. É isso que eu ia te perguntar, então. É uma solução que cabe no bolso do pequeno. Hoje a gente tem uma estimativa de 20 mil provedores de acesso à internet no Brasil. Então ela atende desde o pequeno até a grande operadora, é isso? Hoje ela atende a qualquer tamanho de operadora que tenha a necessidade de fazer esse tipo de resolução. Nós temos tecnologias distintas que, dependendo do tamanho, a gente pode também lançar mão de uma arquitetura mais simples. Porém, todas as arquiteturas, elas podem ir do dia para a noite, né? Nesse momento que a gente está de muita consolidação, muita compra de operadoras, né? A gente tem exemplos onde uma operadora maior comprou uma operadora menor, né? E o sistema de mitigação que estava aí foi expandido em questão de 2 dias para toda a rede da operadora grande. Então, a tecnologia ela está preparada para escalar. E ela tem que estar preparada para atender todo mundo, né? Atender os pequenos, os médios, os grandes, da mesma forma. Perfeito. Muito obrigada, Álvaro. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um prazer estar aqui contigo.